Opa, aqui é o Marcos Eduardo e você provavelmente já sabe a respeito do homem que invadiu uma escola, tirou a vida de 3 pessoas e deixou mais 11 feridas, isso no Espírito Santo. A discussão que novamente vem à tona acerca dessa história é: poxa vida, a pessoa ela só fez isso porque ela teve acesso a armas, né? As armas são ruins. As armas tiram a vida das pessoas. Tá vendo como as armas são terríveis? Nossa, temos que lutar para que não hajam mais armas na sociedade e tudo mais. Só que o que eu venho dizer aqui para vocês é justamente o contrário. Por que esse rapaz, ele não invadiu uma delegacia, por exemplo? Por que esse rapaz não invadiu uma empresa de segurança? Por que esse rapaz não invadiu uma escola militar, como existem algumas, em que existe o ensino aí da normal, né? Ensino fundamental, ensino médio, enfim, só que dado por militares, né? Por que se houvesse e pensa só, se houvesse ainda um militar ou uma pessoa armada nessa escola, será que ele realmente teria a mesma atitude? Então o que eu pergunto é justamente o contrário. E se de repente talvez tivesse algum professor que tivesse porte naquele momento ali, será que essa história não teria sido diferente? Será que esse jovem não teria sido abatido antes de tirar essas outras vidas? Antes de ferir essas pessoas? Então eu jogo justamente essa questão aqui ao contrário. Por quê? As pessoas que têm acesso hoje a armamento e fazem normalmente essas besteiras são pessoas que tiveram acesso ao armamento de forma ilegal. Tanto é que o jovem que fez isso, né, tinha apenas 16 anos, ele não tinha porte. Então, se ele consegue ou se ele conseguiu de alguma maneira o armamento, enfim, por consequência, isso não foi dado pela lei, por consequência, uma lei tirando a possibilidade do cidadão de bem se proteger é uma coisa que não faz o menor sentido. Sem contar que passamos por um ato, infelizmente, antidemocrático há alguns anos atrás, que desarmou a população. Então, só para vocês terem uma ideia, em 2005 foi feita a seguinte pergunta em um referendo: o comércio de armas de fogo e munições devem ser proibidas no Brasil? E a maior parte das pessoas votou que não deve ser proibido. E ainda assim, o governo na época decidiu por proibir. Ah, mas é melhor mesmo que não haja, que as pessoas não tenham acesso ao armamento, porque isso é algo muito perigoso. Então, a gente pode até, em outro momento, discutir o quão plausível é a presença de armas na casa, ou as pessoas terem e tudo mais. Mas antes disso, a gente teria que discutir a democracia. A gente não vive em um país democrático? Não tem que ser a vontade da maioria? As pessoas votaram para que não fosse retirado esse direito do cidadão de bem. Ah, mas é muito perigoso. Ainda assim eu sou a favor. Tudo bem que você é a favor, mas você é a favor da democracia? Ah, não, eu não sou a favor. Então, o grande problema de você apoiar decisões ditadoras, de decisões que não são democráticas, é justamente que quando você concorda, essas decisões vão te agradar. Mas e quando você discordar? Quando tiver uma decisão que não é democrática e você discordar disso, a quem você vai recorrer se antes você decidiu apoiar uma decisão não democrática? Essa é a grande questão que realmente tem que ficar. Então, é uma pena ter acontecido algo que aconteceu, essas vidas terem sido perdidas, essas pessoas são infelizmente perdas irreparáveis. Mas isso talvez poderia ter sido evitado se o Brasil não tivesse passado por esse período, por essa ação antidemocrática que removeu o armamento do cidadão de bem. Então é isso, pessoal. Até mais.